Vídeo para reflexão com Aloma Tente. Olá pessoal, falando um pouquinho aqui sobre salto quântico no Simplificando Grabovoi. Voltamos essa semana com esse tema fantástico, que é um tema que está em alta. Muitas pessoas têm interesse em saber como que funciona e como que vai ser essa mudança, como que já está sendo essa mudança quântica no planeta inteiro. Grabovoi, ele, através dos ensinamentos dele, a gente pode fazer algumas analogias, a gente pode fazer algumas considerações de acordo com os ensinamentos dele. E vamos dar um exemplo simples, né? Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Vamos entender um pouquinho sobre o que a gente vive hoje e que já estamos no final desse período, dessa fase do planeta, que é a vivência na terceira dimensão. Como que funciona vibracionalmente, em termos de vibração? A gente pode dar um exemplo, como por exemplo, 7 pecados capitais. A gente tem aí a ira, a gula, a avareza, a luxúria, a vaidade, né, que corresponde ao orgulho. E também temos a preguiça, né, e temos aí diversos exemplos em que nós vivenciamos, diversos sentimentos que nós temos, comportamentos que nós temos, em termos que tem tudo a ver com a terceira dimensão. Por quê? Existe a maior crença e é a maior crença, na verdade não, na verdade a pior crença, existe a pior crença em que vai ser extinta quando alcançarmos de maneira permanente a quarta dimensão e a quinta dimensão, que é o medo. Várias das nossas características na terceira dimensão estão relacionadas com o medo. Na verdade, a esmagadora maioria ou todas elas, né? Querendo ser um pouco mais audaciosa, todas elas. Quando eu tenho orgulho de algo, quando eu tenho uma necessidade de autoafirmação, quando a gente vai analisar isso de maneira mais profunda, é resultado do medo do que a sociedade pode pensar de mim, do medo que as pessoas podem pensar de mim. Na realidade, a necessidade de autoafirmação é uma autoestima baixa. A autoestima baixa está implicitamente relacionada com medo. A autoestima baixa é o sentimento de se sentir impotente em relação às outras pessoas, de se sentir menor em relação às outras pessoas. É um complexo de inferioridade. É o medo de não ser igual aos outros. Então, lá no fundo, quando a gente vai destrinchando e ramificando a vaidade, a gente vai chegar no medo. Da mesma forma, a avareza é o medo da falta. É o medo da ausência do dinheiro. Porque se eu sou avarento, eu sou apegado. E tudo que eu tenho apego, eu tenho medo da perda. Né? Tudo o que eu tenho apego é um medo que está implícito. O medo, ele move o apego. E a avareza é resultado do apego. Da mesma forma, a inveja. A inveja também é resultado de um medo, né, de estar pior, numa situação pior do que o outro. Também está relacionado com a autoestima. O problema da inveja é uma questão de autoestima. E a autoestima, ela sempre cai na questão do medo de ser pior, de estar pior do que o outro. Né? Então, todas essas questões, no fundo, acabam trazendo para o medo. Algumas delas acabam que não. Né? Por exemplo, a raiva, a ira, né? O ódio, a preguiça também. E outras características mais típicas da terceira dimensão, né, que são características com grau vibracional mais baixo, elas tendem, a grande parte delas, a esmagadora maioria, estão relacionadas com o medo e outras não. Outras com outros sentimentos que não são o medo, mas que ainda assim têm vibrações baixas. A ansiedade tem como, não está vinculada com os 7 pecados capitais, mas a ansiedade também está, no fundo é o medo. O medo daquilo não acontecer, o medo daquilo não dar certo, o que me leva à preocupação, que é a ocupação prévia, e a ansiedade, que também é uma sensação muito ruim, né, que muitos e muitos de nós passamos. Na situação normal, tá, pessoal? Não estou entrando aqui em patologias do século XXI, não estou entrando aqui na parte patológica do ser humano na terceira dimensão, mas na parte normal. É comum vermos pessoas, nós mesmos já passamos por diversas situações de ansiedade ou de vivenciar qualquer um dos 7 pecados capitais ou outras características mais relacionadas com a nossa própria personalidade que nos fazem comportarmos de determinada maneira e termos determinado grau vibracional. Então,
São sentimentos que serão extintos quando alcançamos um salto quântico. É uma vibração que não vai existir mais quando alcançarmos esse salto quântico, que já estamos alcançando. É uma vibração bem mais baixa, tá? Quando a gente começa a elevar o nosso nível vibracional, qual é a mudança? Qual é a real modificação da terceira dimensão para a quarta dimensão? Quando a gente eleva o nosso nível vibracional, a gente começa a mudar a nossa consciência. A mudança da consciência está diretamente relacionada com a mudança da percepção do mundo. A gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Muitas das coisas da terceira dimensão deixam de fazer sentido na 4D e na 5D. Há quem diga que a personalidade não muda, muda sim. A personalidade muda quando a gente faz uma mudança dimensional, que na verdade é uma consequência da mudança vibracional. Porque se a percepção sua em relação ao mundo muda, a sua personalidade muda. A personalidade de cada pessoa está diretamente relacionada ao seu nível de consciência. Quando a gente começa a trabalhar, elevar os níveis de consciência, a nossa forma de ver o mundo muda. Consequentemente, a personalidade muda. O ego perde o sentido. A competitividade perde o sentido. E outras características mais. As características muito comuns, sentimentos muito comuns da terceira dimensão, que são, eu dei um exemplo aqui dos 7 pecados capitais e tem outros mais, outros sentimentos e outras características humanas, elas perdem o sentido na quarta dimensão. Quando no planeta atingirmos a quarta dimensão de uma maneira estável, a percepção do tempo muda, porque na verdade a gente não vai enxergar o tempo tão limitado como ele é. A gente não vai enxergar o tempo como uma linha, de uma maneira constante. O tempo, ele muda a característica e a gente perde a percepção do tempo e o tempo fica parado. Nós, humanos, a gente não vai perceber mais a mudança do tempo. E como todos os outros elementos da natureza, todos os outros elementos da Terra, incluindo os animais, plantas e outros seres e os elementos inanimados, por exemplo, como os edifícios, as casas, os veículos e outros elementos mais. Como todos os elementos que existem na natureza são reflexão da consciência humana, nós somos os protagonistas, nós somos os criadores, mudando a realidade de tempo, para nós também vai mudar a realidade de tempo para todos os outros elementos. Então, o mundo completo, o mundo por inteiro, o planeta Terra todo, vai mudar a percepção em relação ao tempo. Ou seja, o tempo vai deixar de ser linear e vai passar a simplesmente não existir. A gente vai começar a não sentir a mudança de tempo, né? Então o calendário não vai existir, datas não vão existir mais. Então essa é a grande virada de chave, essa é a grande mudança da terceira para a quarta dimensão. E a quinta? Por que tantas pessoas falam que atingiremos também a quinta dimensão? A quinta dimensão ela é regada, ela é baseada no amor incondicional. O amor vai mover a quinta dimensão. Por quê? A consciência tem uma relação direta com a nossa parte espiritual. E a parte espiritual ela só se desenvolve com os sentimentos nobres. E quando a gente começa a elevar o nosso nível de consciência, a gente muda o nosso amor, né? A gente amplia a nossa capacidade de amor e começa a desenvolver o amor incondicional por toda a humanidade e por todos os outros elementos do mundo. Então, o desenvolvimento de uma característica tem como consequência o desenvolvimento de outra característica e assim por diante. Tá? O desenvolvimento de uma característica tem como consequência o desenvolvimento de outra característica e assim por diante. Tá? Então, o sentimento leva ao desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento espiritual também leva ao desenvolvimento, sendo que essa parte espiritual humana tem uma relação direta com o nível de consciência. Então, é como se fosse é tudo muito interconectado, é tudo muito interligado. A mudança de característica nossa como seres humanos tem como base toda uma questão espiritual. É por isso que a ciência do século 22, 23, 24, dos séculos que virão aqui no nosso planeta, vai ser completamente atrelada à parte
espiritual, não tem como desvincular essas duas áreas. Hoje, as pessoas ainda, por questão de crença, insistem em separar essas duas linhas, mas elas se aproximam muito quando a gente muda a nossa percepção do mundo. A gente não consegue mais separar a explicação científica da espiritual. Por quê? Porque todas as leis científicas que nós conhecemos hoje, elas tendem a cair por terra, porque o controle de todo o planeta, de todos os processos do planeta vão ser submetidos ao controle exercido pela consciência desperta. Então, a consciência vai dar lugar, vai tomar lugar de todos os processos do mundo. Ah, Lama, a gente vai conseguir fazer chover? Muito provavelmente sim. Por quê? Porque nós seremos literalmente protagonistas. A gente controlará todos os processos através da nossa mudança de percepção e sempre com um alinhamento voltado à lei da criação. Sempre. Então, a nossa conexão com o Criador vai se tornar realmente muito maior. É por isso que é tão importante nós entendermos esses processos, nós entendermos esse salto quântico, para que a gente possa modificar os processos que não atendem ao bem-estar nosso como seres humanos e melhorar processos que também não atendem aos outros seres e aos outros reinos, o reino animal, o reino vegetal e os outros elementos do mundo. Hoje nós temos problemas de poluição, problemas de camada de ozônio, problemas de desmatamento e outros problemas mais na natureza no geral e que afeta diretamente a nossa vida. A gente pode reverter todos esses processos através do controle de processos do mundo que vem diretamente da nossa consciência. Esses serão os resultados do salto quântico, da atingir a quarta e atingir a quinta dimensão. E o que você está esperando? Invista mais e mais tempo para o seu despertar e para a expansão da sua consciência. Se prepare para essa nova fase. É muito importante que todos nós estejamos juntos nessa, que a gente não se separe desse contexto, porque são questões que não se separam, são questões que sempre andam juntas e a gente não pode desvincular de todos os processos, de todos esses acontecimentos que estão acontecendo no nosso planeta. Claro, quem quer, fecha os olhos e finge que nada está acontecendo, mas muita coisa está acontecendo e vem muita coisa boa pela frente. E o Simplificando Grabovoy está aqui para preparar você para essa nova fase, ok? Um grande abraço, ótima semana, vamos ficando com aqui ótimas pilotagens e até a próxima.